isso? É uma barata? Não. Eu acho que isso aí é um lagarto. Não, tio, é o ratão do banhado! Atenção! Em caso de investigação policial, eu oficialmente declaro que não tenho envolvimento com este grupo e não sei como estou no mesmo. Provavelmente fui inserido por terceiros. Declaro que estou disposto a colaborar com as investigações e estou disposto a me apresentar a depoimentos se necessário. Declaro que sou completamente inocente e não tenho nenhum envolvimento com este podcast ou com qualquer podcast e assunto conversado nesse grupo. Muito obrigado. Buenas, me espalho. Aqui é Ratão do Banhado para mais um podcast Bizu do Ratão para a empresa Nova Vertente Podcast. Esse projeto aí que vai para a terceira semana, prosperando. Muito obrigado a todos os inscritos novos. Obrigado ao pessoal que está dando um suporte para o podcast, escutando. Nessa semana eu tive a honra de receber 2 e-mails. Tá? Foram os primeiros e-mails do podcast Bizu do Ratão. Eu queria agradecer o Absurd Diesel, que foi o primeiro cara a mandar um e-mail pro podcast. Não vou comentar o e-mail dele, porque eram questões ali pessoais, ali só agradecendo algumas coisas e comentando. Não tinha nada para poder falar no podcast aqui. E o Steve McQueen, que mandou também e-mail pro podcast, no e-mail banhado-do-ratão@gmail.com. E ele indicou o canal ele fez uma indicação para mim, né? Steve, eu vi a tua indicação, tá? Realmente, o cara que tu me indicou é o Arthur Actus. Eu vi um vídeo só, vou ver outros essa semana. Eu gostei do vídeo que eu vi. Eu vou aproveitar e ver mais outros essa semana, tá? Valeu, cara, muito obrigado. E comentando os comentários, tá? Essa semana teve bastante comentário. Muito obrigado, pessoal, que comenta no podcast. Eu adoro ler os comentários. Eu respondo todos, tá? Vamos lá. It90. Ele falou: Nova Vertente Produções tem reservado interessantes e surpreendentes podcasts como esse. Parabéns ao apresentador. Continue a postar com frequência. Beleza, muito obrigado, cara. Valeu. Daniel Gian. Podcast profissional, apresentador excelente, outro nível. Muito obrigado, cara, é nóis. Deixa eu ver esse aqui. Belenense. Valeu, cara, tamo junto. Paulo Martins comentou: não dá para diferenciar o Livres do PSOL. Qualquer merda progressista eles abraçam. Quanto à imagem, deixei a da esquerda. Não entendi essa tua parte. Mas, cara, sobre a questão do Livres, é isso aí. Eu fiz um podcast uma vez só sobre o Livres. Isso foi em 2017, eu acho, 2018. Os caras nunca me enganaram. AF Júnior. Vamos nos juntar numa sociedade de capital aberto, fundarmos o Banco Migtal, o Banco Incel, e com 5% da renda indo para a produção de conteúdo machosférico e com uma cesta de serviços vasta, incluindo crédito doll e seguro anti-solidão, que garante vaga num lar a partir de meia idade. Cara, esse melhor comentário. É isso aí, cara, teu comentário ficou perfeito. Pra quem não sabe, tá? Esses comentários são referentes a um podcast onde eu falei de um banco LGBT que estão fundando, tá? E falei sobre amizades. Então, é isso aí. Esses temas todos apareceram no podcast, muito bom. Papa Coenzo, tamo junto. O cara fez um puta de um e-mail, cara, gigante. Um e-mail não, um comentário gigante. Eu concordo com o teu comentário, cara. Eu vou dar uma lida aqui para o pessoal ouvir. O problema é que a mulher moderna, quando namora ou casa, não quer largar as amizades da adolescência, as baladas, os amiguinhos de resenha. O homem é obrigado a parar com tudo e elas não. E aí do coitado
do cara que tentar convencer elas a preterir os prazeres das amizades, da diversão de solteiro em prol de mais intimidade e tempo de casal. O sujeito ganha um rótulo de abusivo, de que impõe um relacionamento abusivo, já dizia a canção. Deixei de ser cowboy por ela, de Chitãozinho Chororó. Deixei de ser cowboy por ela, parei de viajar por ela, deixei a paixão por ela, deixei de ser feliz por ela. Por eu não ser mais peão, ela resolveu me abandonar. Quanto à solidão, a solidão será a tônica do século XXI, tanto para os homens quanto para as mulheres. Os inimigos da configuração tradicional de família já conseguiram estragar a dinâmica dos papéis de homem e mulher. Como o feminismo e outras porcarias políticas modernas que prometem mais direitos cívicos e menos obrigações morais. As mulheres também vão envelhecer tristes e solitárias, porque focaram demais em satisfação profissional e no seu empoderamento. A humanidade tem de estar mais conectada e mais solitária. E isso vai acontecer e já está acontecendo. Cara, assim, ó, excelente comentário. Congrats total nesse comentário aqui. Mas assim, eu mudaria só algumas questões aqui. A questão é a humanidade tende a se tornar mais conectada e solitária. Não é a humanidade, cara, é o Ocidente, tá? Porque fora aqui do Ocidente, no Oriente Médio, continua famílias tradicionais, mas claro, lá das religiões islâmicas. Essa parada não entrou na Índia, não entrou na China, não entrou em países da... a Rússia não é muito assim. Então, assim, isso é o Ocidente que se autodestruiu, entendeu? E isso vai enfraquecer o Ocidente será dominado por essas culturas que mantiveram os seus valores morais, cara. Porque onde tem um hiato de moralidade, é fácil, vai ser ocupado por uma outra, uma civilização, vamos dizer assim, que tem uma moral mais forte. Ele vai substituir, não existe como ter um vácuo moral eterno, entendeu? Essa tônica aqui está correta, só que eu não diria a humanidade, eu diria o Ocidente. Né? E essa questão, cara, das amizades das mulheres e tal, isso aí realmente, tá? Até uns 10 anos atrás a tônica era sobre amizades, né? Que os casais tinham que respeitar as amizades, que as amizades eram mais importantes que a família, e que, tipo, ai de um relacionamento onde as pessoas não podem mais ver seus amigos e tal. A questão é a seguinte, cara, não existe essas amizades. Se tu mantém essas amizades, tu não está num relacionamento. Então é o seguinte, essa propaganda das amizades que são mais importantes, que o marido é a mulher e tal, e que o marido só ama a mulher se ele deixa ela ter os mesmos amigos que ela tinha antes. Cara, isso não existe. E isso era uma propaganda, isso tu via na TV. Era uma retórica que, tipo, se a pessoa se metesse no meio das amizades, ela não servia pra ti como relacionamento. Então era postiço, era o seguinte, a pessoa casava com as amizades e era amigo do marido, por exemplo. A mulher casava com as amizades e era amigo do marido. Parecia que ela tinha que ter mais fidelidade e mais... qual é a palavra? Lealdade com os amigos do que com o marido. Ou com o marido, No caso, os homens não foram vítimas dessa propaganda, né? Mas as mulheres. Então, assim, era como se as mulheres tivessem que ter mais lealdade com os amigos do que com os maridos. E isso acabou com um monte de casais. Essa propaganda, me lembro de ver na TV muito isso. Depois ver na internet. E entrou na modinha as pessoas comentarem que não, eu tenho meus amigos são mais importantes. Eu me lembro de uma frase, até hoje não vou esquecer. Meus amigos eu tinha antes do relacionamento. Então como se as pessoas fossem mais, como se fosse a família, como se fosse mais importante que o relacionamento. Então para que você está no relacionamento? Parece que tu está proibido de fazer sexo com os amigos, mas está permitido que tu faça sexo com uma pessoa, então tu te junta com essa pessoa para isso, mas tu continua tua lealdade,
a tua amizade, o teu tempo, tu dá pros amigos. Então isso acabou com os relacionamentos, né? Agora outras agendas, depois que essa agenda foi alcançada, outras vieram à tona e esse assunto meio que morreu, mas as consequências desse assunto morreu no sentido da mídia. A mídia não fica fazendo programas sobre a amizade, sobre essas coisas. Eles estão em outra agenda. Só que as consequências disso permaneceram na sociedade, né? A Vani Podóloga, tamo junto, obrigado por ter comentado, tá? Ela fez um comentário muito interessante. Deixa eu ler aqui o comentário dela. Que ela falou assim, só consegui parar para terminar de ouvir agora. Mas o meu comentário, Ratão, você já pensou que ficar sozinho pode ser um caminho? Apesar de uma opção, mas não necessariamente um sofrimento? Então Avani, é o seguinte, eu sei que da forma que eu falei, soou que eu tava me opondo às pessoas ficarem sozinhas, entendeu? Só que não. Quem quer ficar sozinho, fique, claro, é uma opção. Agora, para quem já passou, já experimentou ter uma família como eu, filhos e tal, já não consegue mais cogitar a possibilidade de ficar sozinho. Porque é muito bom ter uma família, é muito bom ter filhos, é muito bom ter uma esposa. E ficar sozinho perto disso é sim uma tristeza. Mas eu sei que tem pessoas que acabam por ficar sozinhas, acabam por optar em ficar sozinhas. E claro, eu não vejo problema. Mas eu jamais trocaria a vida que eu tenho hoje, a família que eu tenho hoje, por espaço, né? Mas eu entendo, sabe, que não tem nada de errado, tá? E eu não estou criticando as pessoas que ficam sozinhas. Eu estou dizendo que as pessoas, quando elas querem entrar num modo de vida muito jovens lá, os caras têm 16 anos, os caras querem ser miguital, entendeu? Querem entrar nesse modo de vida muito, muito jovens, os caras acabam, eles nem sabem o que eles estão se condenando, entendeu? Eles estão se condenando a uma solidão lá no futuro. Ou os caras, por exemplo, principalmente, não os migtaus, mas principalmente os betas, que ficam nessa retórica improdutiva de se autoafirmar beta de 24 horas por dia, eles começam a se espantar relacionamento, começam a se diminuir com homens. Chegou um momento que eles não sabem o que estão plantando lá pra frente, entendeu? É disso que eu tô falando. Agora, eu entendo, conheci algumas pessoas que viveram sozinhas e tal, não é errado. É algo que acontece na vida de algumas pessoas, é isso aí. Eu conheci alguma mulher muito bonita e um dia eu perguntei pra ela, né, por que ela tava sozinha e tal. E ela falou assim que aconteceu, sabe? Aconteceu, eu tive um namorado, tive outro, o negócio não evoluiu pra casamento, eu fui ficando mais velho e tô sozinha e é isso aí, entendeu? E aí eu falei, porra, foda. Uma mulher que linda, podia estar com homens e tal, podia escolher um cara, mas, sei lá, de alguma forma as coisas não evoluíram para que ela tivesse um marido, né? Então, enfim, né? Luiz Davi comentou também, valeu, cara, um abraço. Henrique Araújo. Cara, esse cara fez um comentário em espanhol, disse que me conheceu pelo programa lá do Sociedade Primitiva. Eu agradeço, Henrique, valeu por ter comentado. Eu gostaria de saber qual é o país, cara. De que país tu tá falando, né? Em espanhol pode ser de qualquer país de língua latina, né? De proveniência latina. Beleza, valeu, cara. Eu queria pedir aos ouvintes, comentem aí embaixo qual é o tamanho do podcast que vocês preferem escutar. Vocês preferem um podcast de 1 hora, de meia hora, de 1 hora ou de mais de 1 hora? Qual é o tempo que vocês acham adequado para um podcast? Beleza? Porque também não adianta fazer um podcast longo e ninguém escutar até o fim, né? Mas aqui tem as pessoas que estão comentando aqui, todas escutaram até o fim, isso é muito legal. Mas se eu ver que o pessoal prefere podcasts menores, eu vou fazer. Beleza? Comentem aí pra nós. Dissidente Cast.
Fala Ratão, podcast sensacional. Cara, você conseguiu colocar em palavras claras e objetivas o pensamento que eu desenvolvo sobre o meio masculino, migtal, etc. Existe muita coisa boa neste meio, mas como Cristo fala, o joio e o trigo crescem juntos. Temos que saber absorver as coisas boas e excluir o ruim e tal. É isso aí, cara, concordo, tamo junto. Lip Medeiros. Falou tudo. Existem muitas técnicas para você se tornar uma pessoa melhor. Muitos negócios milionários são fechados em cima delas. E essa juventude fica todo dia 3 vezes se afirmando um churume sem solução. É triste o futuro desse país. Gosto do seu conteúdo, cara. Parabéns. Cara, muito obrigado. É isso aí que eu falo, cara. Esses podcasts aí, beta, não sei o que beta e tal, que fica beta não tem vez e tal. Cara, a maioria dos podcasts são legais, eu escuto todos, mas, tipo, esse negócio de ficar... Eu quero fazer uma coisa diferente, cara. Eu quero fazer um podcast para esse público, mas eu quero fazer uma coisa diferente, quero fazer uma coisa para que as pessoas encontrem soluções, entendeu? Saiam dessa betice, saiam dessa questão de solidão, de que beta não tem vez, eu não tenho vez, elas ficam se afirmando isso e criando essa crença limitante, cara. Eu quero que as pessoas saiam disso, entendeu? Eu não acho que é o fim. A pessoa nasceu, tá resignada. Essa resignação me incomoda. Matheus A também comentou, valeu, cara. Henrique da Silva, muito bom, Ratão. Parte das amizades foi a melhor, parabéns pelo trabalho. Valeu, cara, muito obrigado. Net também comentou. Hermício Júnior também comentou, valeu, Hermício. Paulo Vitor, melhor abertura entre os podcasts da nova vertente. Salve, Ratão. Valeu, cara. Realmente essa abertura ficou foda. Muito foda. Eu agradeço ao Hernani que fez pra mim essa abertura. Inexistente. Excelente podcast, meu. Muito bom. O único defeito é que ele acaba. É isso aí, cara. Valeu. Muito obrigado por ter escutado até o fim, cara. FunsaCast, fala Ratão, muito bom podcast. O final bate de frente com o que eu falo no meu podcast e blog. Estou cansado e ficando frustrado desse ciclo derrotista beta. Por isso a importância de se autoconhecer e buscar ser uma pessoa melhor. Eu já sou surtado, eu já sou surtado. Relacionamento com donzela eu vejo como impossível. Mas como diria o outro, o amanhã a Deus pertence. Um abraço, fique firme nessa jornada. Cara, valeu, vou me inscrever. Já me inscrevi no teu podcast, tá? Eu vou acompanhar. Cara, também, como eu falei agora há pouco, também eu tô cansado dessa coisa de resignação. E eu tô pensando em fazer um segundo podcast, tá? Ter 2 podcasts por semana. Que o assunto seria algumas coisas sobre evolução pessoal, entendeu? Não só, assim, em todos os sentidos, carreira, profissão, faculdade, investimentos, como sair de dívidas, como ganhar dinheiro, como deixar de ser beta, musculação, coisas para homem que são extremamente importantes, entendeu? E também sobre relacionamento, sabe? Porque eu sou um cara que eu tenho um excelente relacionamento, tá? Eu sou um cara privilegiado, mas eu não sei, cara, eu acho que hoje tá complicado mesmo, mas eu acho que ainda tem algumas soluções, né, cara? Eu tô na barganha ainda. Até peço pros ouvintes comentar se esse podcast que eu tô com essa ideia de fazer, o que vocês acham disso. E se vocês têm alguma ideia, se vocês acham que vale a pena fazer ou não, se vocês acham que já tem conteúdo suficiente na internet, que seria relevante eu fazer. Falem aí, galera. Shooting Jason. Caramba, Ratão, eu tinha escutado a primeira vez sem prestar muita atenção. E escutei de novo e você é um cara cheio de conhecimento. Eu vi bastante esse negócio de não há amizade entre adultos. E eu conheço um cara que não é nem casado e fala isso. Eu vejo isso muito no ponto de vista de quem é casado como você. Mas o ponto de vista desses caras que não
o ponto de vista destes caras que não são casados é de que todos os amigos são meio de negócios, tipo, eles sempre vão querer algum negócio ou um investimento empresarial. O fato de se perder a amizade por causa de evoluir intelectualmente ou de ter outro tipo de conhecimento, eu conversei com um amigo meu depois desses meses de quarentena. Eu briguei pelo fato de... eu briguei feio por causa de coisas que eu mudei. E, da minha opinião, também mudei a personalidade. Eu escrevi com erro de ortografia, me perdoe. Ah, cara, tá tudo certo, tamo junto. É isso aí, eu tava até falando com um cliente meu esses dias. A gente tava falando sobre ele manter um negócio, uma empresa e tal. Que ele trabalha há muitos anos. E aí eu falei, tá, é fiel a essa empresa, né? E ele falou assim, cara, eu não sou fiel, eu sou fiel só a minha esposa e filhos. Entendeu? Eu não sou fiel à empresa, negócio e tal. É isso aí, cara. Essa é a real, entendeu? Essa é a real, não existe amizade entre adultos, entendeu? Vamos lá. Browser Copa Gamer 890 comentou, valeu, cara, obrigado. Based Math comentou, valeu. Legendas Monárquicas, ótimo programa, de fato o Miguel vai morrer sozinho, mas isso a maioria já sabe. Cara, não sei se vai morrer, tá ligado? Porque o Miguel, apesar de eu ter algumas discordâncias, eu achar que não é o melhor caminho. Eu acho que é um caminho válido, tem muita gente madura que tá nesse caminho. E que, cara, e que vai continuar. Eu acho que o que vai morrer é outras coisas, outras questões assim, masculinistas, acho que vão morrer, mas Miguel acho que não. E eu também sou monarquista, cara, tamo junto. Ícaro Andre comentou, valeu, Ratão, me fez refletir. Obrigado, irmão, obrigado por ter escutado. Mr. Cummings comentou, The Machine BR comentou, Witch Hunter comentou, Tonho Bisonho comentou muita Red Pill, tamo junto, Tonho. O Ruou falou que sentiu, não sei, não foi um podcast triste, cara, porra, relaxa. E é isso aí, galera, terminou a questão dos comentários. Agradeço a todos aí que comentaram, peço que vocês façam 2 comentários para mim, que é o da questão do tempo do podcast que vocês acham ideal, o tempo mínimo e o tempo máximo. E se vocês acham que um novo programa, também semanal, sobre investimentos, sobre musculação, sobre desenvolvimento pessoal, é algo relevante ou desnecessário, já tem muito conteúdo, vocês acham que não valeria a pena ou vocês gostariam de ouvir isso aí? É também sobre questão de carreira, trabalho, né? Como ganhar dinheiro, etc. Então é isso aí. Vamos aos assuntos. Gente, seguinte. Essa semana eu tive um debate na internet. Eu sei que muita gente acha que é infrutífero debates na internet, mas eu pessoalmente, eu gosto de debater, eu tenho um viciozinho em debates, né? Então, esse debate foi o seguinte, eu vi uns grupos aí que eu tô na internet, eu vi um comentário sobre a questão genética das plantas, né? E, inclusive, a foto que ilustra esse podcast, aí que tá na capa do programa, é a foto que tava lá no debate lá. Então era assim, o comentário era sobre a perda do histórico, não histórico, assim, vamos dizer assim, do banco genético das plantas. Que existem muitas plantas que existem muitas variedades na natureza de plantas, mas que o ser humano só consome as mesmas plantas, só planta as mesmas plantas. E essas variedades vão se perder por causa desse comportamento humano. Então, se vocês verem a capa do programa, vocês vão ver, por exemplo, assim, que tem cenouras, né? Então, assim, comumente, a gente conhece a cenoura laranja. Só que existe cenoura amarela, cenoura branca, cenoura vermelha, cenoura roxa. Além da cenoura que a gente conhece, a laranja, né? Só que, até eu peço para vocês comentar, alguém aí sabia que existia cenouras de cores diferentes?
Então é o seguinte, o que quer dizer isso? Quer dizer, o fato das pessoas hoje não saberem que existe essas cenouras de cores diferentes mostra o quão a gente está desligado dessa diversidade das possibilidades das plantas, né? Só que, claro, no final, até aí tudo bem, não está errado. Mas no final, o que aconteceu? Foi uma crítica ao capitalismo, né? E ao agronegócio. Então, assim, por que o negócio só planta a mesma cenoura, só planta a mesma planta tal e tal? Então, sempre, no final, é sempre uma crítica ao capitalismo, ao modo de vida ocidental, ao agronegócio, que são os vilões do século XX, final do século XX e início do século XXI, né? São esses os vilões, né? E eu fiz um comentário ali na postagem, fiz um comentário falando assim, olha, cara, legal, eu conhecia essas plantas aí por uma questão que eu acabei vendo uns documentários, mas, cara, essas plantas não vão sumir, obviamente, né? Não vão sumir, não existe o perigo dessas espécies, desse banco genético de plantas sumirem e desaparecerem, né? Beleza, eu fiz esse comentário aqui fora. Quando eu voltei, ali já tinha um monte de gente comentando, né? Aí tinha um cara que fez um comentário que eu gostaria de trazer aqui no programa, porque eu achei muito curioso a forma com que as pessoas pensam e como elas são ignorantes, como são burras, né? Claro que eu nem respondi, nem fui pro lado da briga e tal, porque isso não adianta. Eu desisti de brigar com pessoas na internet, mas eu continuo debatendo, jogando ideias, né? Então, assim, o cara comentou assim, não, tu que não entende, cara, o agronegócio, ele só quer plantar a mesma planta, e as pessoas, a gente devia passar leis para obrigar eles a plantarem e tal, porque essas plantas fazem bem. No interior, antigamente as pessoas comiam plantas diferentes e tal, e o capitalismo é o culpado, e as pessoas são do mal e tal, e não querem plantar. É sempre aquele imaginário do bem contra o mal, sabe? Todos os caras conseguem ver o bem contra o mal no futebol, o bem contra o mal no agronegócio, na plantação de cenoura, o bem contra o mal em tudo, no feminismo versus machismo, no Black Lives Matter versus policiais. Os caras conseguem achar sempre uma luta de classes em tudo, né? Claro que quando eu fui ver ali, eu fui dar uma olhada no perfil do cara lá no Facebook, eu vi que o cara era um esquerdista, LGBT, não sei o que, fotinho do Haddad, né, do perfil. É sempre aquela historinha, né, meu? Sempre os mesmos tipinhos de pessoa, né? Geração Z, que é o próximo assunto desse mesmo podcast, né? É um membro típico da geração Z. Mas assim, cara, olha a burrice desses caras, né? Primeiro, eu falei pra ele assim que a nossa geração é a geração que, pelo contrário, né? Era a geração que tinha mais acesso à diversidade de alimentos. A própria prova disso era o fato da gente estar discutindo sobre esses alimentos, né? E por causa da questão da informação, internet, a gente a gente tem a capacidade de acessar essas informações que outras gerações não tiveram, e a gente está vivendo num mundo globalizado com a logística mais poderosa da história, onde uma fruta, por exemplo, cultivada, que nasce e que só dá num local específico do mundo, tu pode ter ela fresca na tua mesa. Basta tu comprar a fruta na internet, encomendar de algum lugar, eles te mandam, mesmo que seja caro. Tu pode comer uma fruta que só existe lá na China, por exemplo, aqui no Brasil. Imagina 100 anos atrás, se dava pro cara ter acesso ao conhecimento que existia essa fruta. Nem o conhecimento o cara tinha, entendeu? Então isso aí já é óbvio, pra te ver a ideia romântica que esses caras têm, que existiam fazendinhas no passado, que tinham todos os tipos de plantinhas
disponíveis e eles viviam em harmonia com a natureza, e eles tinham um tomatinho, e quando eles tiravam o tomatinho saía sorrindo com uma boquinha, 2 olhinhos, né? No passado todo mundo eram elfos e a gente tinha no condado, nós os hobbits tínhamos acesso a todas as plantinhas e a gente via em paz com a natureza. E hoje a gente é mal, hoje a gente tem o capitalismo, tem o agronegócio. Então essa é a mentalidade dos caras. Quando na verdade é o contrário. As pessoas hoje têm mais acesso tem mais acesso à diversidade das plantas. Um cara que plantava... Até porque é o seguinte, a agricultura começou há 10 mil anos atrás. Tá? O cara que tinha acesso, por exemplo, a uma cenoura roxa, era porque era de uma região específica. Vamos dizer, há 200 anos atrás, a cenoura roxa não chegaria num outro continente, ela não viajaria 1000 quilômetros no mesmo continente para estar num prato de alguém, entendeu? Ou as sementes dela não viajariam. Né? Hoje a gente sabe por causa da internet. A gente sabe que existe e tal. Mas por que o agronegócio opta por plantar só um tipo de cenoura? Né? Porque é a variação da genética da cenoura que é mais produtiva, que tem menos chance de dar errado, de ser resistente a mais pragas, e é mais produtiva. Não vai plantar a outra qualidade qualidade genética de cenoura se aquela ali vai gerar um custo maior, uma produtividade menor. Agora, ninguém está impedido de plantar. Ninguém está impedido de fazer. Eu sou um cara que gosta de horta, eu tenho horta. Agora minha horta tá zoada. Eu não tenho cuidado. Porque horta é uma coisa cíclica. Tu tem que fazer de novo, de novo, de novo. Não é se tu planta uma horta para sempre. Não, tu planta, tu colhe, as plantas morrem, aí tu tem que trocar, girar a terra, fazer de novo, a terra condensa, aí tu tem que trabalhar a terra de novo. E eu até recomendo aos ouvintes experimentarem isso um dia, cara. Ter uma horta, ter um tomateiro, plantar umas alfaces, umas rúculas, que são plantas fáceis, mas é o prazer, cara, de ver um negócio crescer e o prazer de ter um conhecimento novo, de trabalhar com terra, se abaixar, de fazer um negócio, de colher um fruto, comer este fruto. E também saber a dificuldade que é conseguir produzir, cara, numa horta. Como é difícil, são vários os problemas que aparecem, formiga vem, aí vem outros bichos e vem fungos nas plantas, tem que combater os fungos. Então, tipo assim, é muito importante para um homem, principalmente, eu falo isso para mulheres também, mas é muito importante para um homem desenvolver diversas capacidades durante a vida, diversas atividades. Eu recomendo tanto o cara ter uma horta, ou ter... eu não tenho espaço, eu tô num apartamento. Olha, cara, pode ter em vaso horta. Tá? Tu não precisa ter um espaço gigante. Pode ter em vaso. Pode plantar... Até mamão tu pode ter em vaso, pra ter uma ideia. Mas ainda mais coisas como rúculas, agrião, essas coisas, né? Que são bem pequenas, que tranquilamente poderia plantar num vaso, né? Mas eu recomendo tanto o cara ter uma horta, quanto como eu recomendo o cara fazer musculação ou o cara aprender a tocar teclado. Porque são atividades que a gente tem que fazer e que a gente tem que tentar dominar, entendeu? Porque ter uma horta não implica só do cara ir ali, jogar uma sementinha, pegar e colher. Implica o cara manter aquela planta viva, ela sobreviver. Será que ela vai conseguir? Será que tem tanto sol? É uma coisa super técnica, entendeu? E até eu admiro quem planta e tal no interior, porque isso é um negócio difícil, cara, não é um negócio pra qualquer um. Se tu põe um cara hoje da cidade, manda o cara cuidar de um sítio, ele vai à falência. Porque o negócio é uma atividade complexa, entendeu? Tem que ter vários defensivos, tem que saber lidar e tal. É a mesma coisa, o cara é um negócio técnico, entendeu? A mesma coisa o cara aprender a tocar um teclado, o cara vai sofrer pra isso. Ele não vai conseguir, vai sofrer, vai ser um empresário interno. Na musculação tu fica lá 3, 4 anos treinando, começa a estudar, estuda e nunca acaba o estudo. E é muito interessante, o cara tem que fazer isso. Mas, como eu tava falando, eu falei pra esse cara, olha só, ninguém te impede de manter as plantas.
Tu quiser, tu vai lá, tu planta, tu pede... Não, a gente não tem mais acesso às sementes. Não, cara, é o contrário, agora que nós temos acesso. É só tu pegar aqui na internet aqui, comprar sementes. Quem sabe tu não planta aí, faz um negócio, atende pessoas que querem comprar cenouras de outras cores, não sei o que. De repente, vamos ver se é um bom negócio. Será que é viável? Aí os caras não querem fazer. Quer dizer, eles estão fazendo a crítica ao agronegócio, a crítica ao capitalismo, só que eles não querem abrir mão do prazer do capitalismo e do agronegócio. Eles não querem abrir mão de ir num supermercado e ter 500 mil variedades de coisa lá para comprar e tá na mão por um dinheiro ali, tranquilo. Sem precisar produzir, sem precisar sujar as mãos, sem precisar... A logística tá ali. Todo dia que tu for lá, tu sabe que tu vai encontrar alface, sabe que tu vai encontrar tudo ali, né? Então, assim, a nossa geração é a geração com mais oferta de informação, com mais oferta de calorias. Quer dizer, porra, antigamente, pro cara consumir 10 mil calorias, o cara tinha que caçar, tinha que empenhar esforço físico e tal. Aqui a gente pode pegar a gente pega um bolo de chocolate e tem 10 mil calorias, entendeu? É interessante como os caras são burros. Na Idade Média, por exemplo, quando alguém que nascia na Idade Média tinha a tendência de nunca se afastar fisicamente da 40 quilômetros, cerca de 40 quilômetros de raio da onde ele nasceu. Então, as experiências, o acesso as plantas que o cara tinha ficava restrito a um universo de 40 quilômetros da onde ele nasceu. Então ele nascia e crescia, ele nem sabia das outras variedades de planta, de temperos, ele viveu uma vida inteira com só aquele conhecimento e aquela questão cultural de que como se comia, de como se cozinhava naquele raio de distância. E os caras achando que lá no passado as pessoas tinham mais acesso a alimentos diferentes, né? Ao contrário, exatamente ao contrário. Hoje a gente tem mais acesso, né? O nome disso aí são punks, plantas alimentícias não convencionais. Eu vou deixar nos comentários, tá? Um anexo para um PDF que fala sobre algumas dessas plantas que são comestíveis e as pessoas nem sabem que existem, nem sabem que dá para comer. É um negócio interessante, é um conhecimento a mais, eu acho que vale a pena. É um PDF de graça aí, eu vou deixar para vocês, é uma coisa interessante, né? Mas o que é interessante é o seguinte: ninguém quer o trabalho de viver uma vida sem o agronegócio. Em vez de dar graças a Deus à mecanização da agricultura, em vez de dar graças a Deus a evolução dos defensivos agrícolas, a questão do aumento da produtividade por hectare plantado, a tudo isso de benefício que foi trazido aí com a inserção de conhecimento, trabalho, defensivo, ciência, mecanização, tudo na agricultura, mercado, né? Em vez dos caras dar graças a Deus a existência disso, que leva a comida à mesa dos caras, os caras estão boicotando, falando contra, cuspindo na internet, né? Por questões ideológicas. Então os caras querem ideologizar até uma cenoura, cara. Porra, uma cenoura. É a porra de uma cenoura, cara. Os caras querem meter ideologia, fazer luta de classes em cima de uma cenoura, fazer militância em cima de uma cenoura. E o cara ainda me chamou de ignorante, dizer que eu era burro porque eu falei que na idade que os antigos tinham menos acesso a variedade de alimentos. Porra, eu falei uma obviedade, entendeu? Pela questão logística e tudo. Mas aí tu entra lá no perfil e vê que é apenas um idiota, né? É apenas um esquerdista. E é impressionante como os esquerdistas são incapazes de compreender as coisas, cara. Eles são incapazes de raciocinar fora do lancezinho ideológico deles, do esqueminha da ideologia ali de guerra de classes, do bem contra o mal. Eles têm os seus inimigos
e tudo que eles veem que coloca o agronegócio como inimigo automaticamente é verdade, automaticamente não existe outro ponto de vista que não possa não validar aquela experiência deles, né? Então era isso, eu queria comentar isso com vocês sobre punks, né? Um dia eu acho que eu vou fazer um podcast sobre horta, sobre como cultivar uma horta, como começar uma horta. Eu acho legal, acho que todo mundo deveria fazer isso aí. Beleza? Agora vamos para outro assunto. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Cara, eu queria falar para vocês, já puxando, né, fazendo um link lá no assunto anterior, eu queria comentar sobre a geração Z. Aposto que muitos nem sabiam que já tinha geração Z, né? Tinha X, Y, agora a Z. A geração Z, e por que eu tô comentando sobre isso, cara? Porque eu vi um encarte, poxa, agora me fugiu o termo, tá ligado? Um estudo de caso, alguma coisa assim, feito por uma agência de publicidade sobre a geração Z. E é muito comum, eu leio muito estudos assim, para pegar conhecimento mastigado, né? Isso aí é bom para pegar conhecimento mastigado. Mas por que eu tô trazendo isso aí? Porque foi o estudo mais imbecil que eu li na minha vida. Isso que não é estudo, né, cara? É um mapa infográfico, sei lá. Não posso chamar de estudo, né? Mas é uns highlights sobre o negócio que os caras fornecem aos clientes deles. Mas que se eu fosse cliente desses caras, esses caras me mandassem isso, velho, eu demitiria esses caras. Porque tá tudo errado. Simplesmente tudo errado aqui. O bagulho tá extremamente errado. Eu não vou colocar o nome da agência, só pra não criar problema, entendeu? Pro podcast aí, pra nova vertente e tal. Mas vou aproveitar e vou ler com vocês e vocês vão ver se concordam comigo. Vamos ver se vocês concordam comigo. A geração Z é a geração nascida entre 95 e 2010. Atualmente, né, são pessoas entre 10 e 25 anos. 10 no mínimo e 25 no máximo. Beleza. Isso aqui é uma informação, tá? Não estava no encarte. Então, como é que esses caras enxergam a geração Z? Tá? Pensa numa galera entre 10 e 25 anos hoje. Tá? Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas desconstruídas, palavras machucam, esquerdista, eleitora do PSOL, o pessoal esquerdista de faculdade, o pessoal que estava em protesto lá pedindo passe livre, Black Lives Matter. Essa é a galera entre 10 e 25 anos. A gorda do cabelo azul, a geração feminista, a geração, quem está com 25 anos agora, foi a geração que foi emo. Começou com esse negócio de homem com homem, mulher com mulher. Tá, vamos lá. Olha a conclusão desses caras, como é que esses caras enxergam a geração Z e me digam se eu tô louco. Horários flexíveis, autonomia para gerenciar a própria rotina e escolher seu local de trabalho, oferecer feedbacks constantes e criar planos a longo prazo para uma geração imediatista. Ser uma empresa que valoriza e respeita diferenças, essas são as recomendações para atrair jovens da geração Z para as empresas. Primeiro, horários flexíveis e gerenciamento da rotina e própria escolha de trabalho. Cara, isso não é uma questão da geração, tá? Isso é uma questão da modernidade, né? A modernidade, a maioria dos trabalhos hoje são feitos pelo computador, né? E o computador, internet, todo mundo equipado, todo mundo com internet em casa, essas coisas possibilita que as pessoas tenham esses horários flexíveis e autonomia para gerenciar o trabalho. Isso não é um fruto da geração Z. O meu pai lá, que tem 70 anos, trabalha do computador de casa com o horário que ele quer.
Então não é a galerinha da geração Z que faz isso, né? E quem tem entre 10 e 25 anos não escolhe como trabalha. Trabalha como tem a possibilidade de trabalhar, meu velho. A não ser que o cara for um gênio, programador, que é capaz de fazer aplicativos, não sei o que. Talvez esse cara possa mandar no horário, da forma que ele trabalha. Mas não é assim para todo mundo, né? Agora, ó, oferecer feedbacks constantes e criar planos a longo prazo para uma geração imediatista. Cara, esses caras a longo prazo, esses caras eles não sabem nem de que sexo eles pertencem. Eles estão confusos se eles são homem ou mulher. Eles não sabem, eles nascem. Eu acho que esses caras pensam a longo prazo, cara. Ah, fala sério. Nascidos entre meados da década de 90 e início dos anos 2010, as pessoas da geração Z pertencem à primeira geração que não conheceu o mundo sem a internet. São chamados nativos digitais, isso é verdade. Isso é uma puta vantagem dessa geração. Uma geração que não passou pelo lance de aprender a mexer no computador, cara. Eu passei por isso aí, na minha geração, né? A galera que nasceu na década de 80 e teve sua juventude na década de 90. Eu passei por isso, de aprender a usar o computador e tal. E esse pessoal não aprendeu. Esse pessoal já nasceu mexendo em celular e tal. São nativos digitais. Não apenas ativos digitais, mas é uma geração forjada por crises e instabilidade. Uma geração melhor equipada para enfrentar o momento atual e estabelecer um novo normal. Tá, cara, eu posso te garantir que isso aqui foi escrito por um cara da geração C. Primeiro, que crises e instabilidades passou essa galera? Ó, o real, a moeda real, foi criada em 1994. Essa geração começou em 1995. Quando eles vieram para o Brasil, essa geração começou no Brasil, já existia até estabilidade econômica na moeda. Que crise que os caras passaram? E a primeira crise que eles estão conhecendo agora. Eles não sabem nada de crise. Eles viveram um bull da Bolsa de Valores, nasceram quando estava tudo bem, quando eles foram fazer adolescência já tinha internet. Que crise e que instabilidade. E esse negócio de novo normal, cara, essa palhaçada novo normal. Isso aqui é engenharia social. Que novo normal, cara? É normal, é o que sempre foi. A gente tá num período diferente, mas a gente não vai viver. Eu não me recuso a viver essa porra de pandemia pra sempre. Ter que viver pra sempre isolado e tal. Eu trabalhei desde o primeiro dia da pandemia e não parei. Mas eu me recuso, ó. A minha filha, por exemplo, não ir pra um colégio. Ano que vem eu quero que ela vá pro colégio, porra. Como assim? Vamos explorar algumas características mais inspiradoras da geração formada por 32,9% dos brasileiros que estão chegando no mercado de trabalho. Beleza. Vamos ver quais as características que esses mané aqui da agência enxergam. Pragmáticos. São realistas ao extremo. Práticos e buscam satisfazer suas necessidades financeiras e enriquecimento pessoal, no campo emocional e sensorial. São adeptos ao pensamento lógico, autodidatos e responsáveis. Porra! Essa é a geração mais irresponsável. É o contrário. E menos pragmática. O que é pragmática? Uma pessoa pragmática, reconhecer a realidade e aceitar como ela é. Essas pessoas querem mudar a realidade. Ah, lá eu nasci com um pau, mas eu não quero, eu quero ser mulher. Então, porra, isso é o contrário de pragmatismo. Cara, responsáveis, essa geração não querem nenhuma responsabilidade, só querem direitos. Toda vez que tu tenta pedir um dever para os caras querem fazer uma manifestação. Se o professor quer estabelecer uma prova, eles viram o colégio, tem que demitir o professor, porque o professor é autoritário, porque hoje é todo mundo igual, professor e aluno é tudo a mesma coisa. Cara, que é isso? Autodidata, eu concordo, mas o autodidatismo não tem a ver com a geração, tem a ver com a disponibilidade de informação. A informação tá ali. Tem
professor online, curso, tudo é curso online. Hoje o maior mercado digital é o mercado de educação e ensino. Tudo que estão vendendo hoje na internet, a maioria das coisas é curso disso, curso daquilo, como investir na bolsa, como fazer o churrasco, como montar uma horta, como abrir um negócio. É tudo pela internet. Então isso tem mais a ver com a disponibilidade de informação, a informação disponível, os métodos de acesso fáceis que é o computador, do que as ferramentas mais adequadas, do que propriamente a geração. Eles nasceram mais inteligentes, é isso? Eles nasceram com uma capacidade que os outros não tinham? Não. Eles nasceram com ferramentas que não estavam disponíveis antes. É diferente, tá? E eu não acredito que esse pensamento lógico. Os caras não sabem. Cara, essa geração é a geração que vota no PT, cara. Que vota na esquerda. Essa geração Z é que elegeu lá o cara lá o Fernandes lá na Argentina. Todo mundo avisando, ó, se vocês votarem nesse cara, inflação, é não sei o que. Tá lá, congelamento de preços, estatização da internet, estatização de empresas. Essa é a geração, qual é o pensamento lógico? Cadê a responsabilidade? Porra, meu. Resilientes. Talvez a geração Z fique conhecida como a geração resiliente, que aprendeu em uma idade sensível que é possível superar crises sem que a vida inteira entre em colapso. Ah, tá de sacanagem comigo. É justa fucking mente ao contrário. Essa galera vive numa crise existencial, não sabe nem de que sexo pertence. Essa galera é instável. Ela não pode ser resiliente, ela é completamente o contrário. Da onde? Qual é a fonte? Onde é que tá as fontes? Desse documento aqui não tinha fontes. Isso aqui foi cagado, alguém cagou essa informação aqui. Depois que eu entrei no site da agência, eu vi que a agência ela tem um monte desses informativos e tal, que na verdade eu acho que eles produzem isso só para fazer uma balaquinha com o cliente. Eles acham que isso é uma forma do cliente achar que eles são uma agência mais antenada nas coisas, geração, moda, tal. E eu acho que isso aqui foi feito simplesmente alguém, ó, faz aí uma coisa da geração Z aí pra gente publicar no site. Eu acho que foi isso, cara, porque é impossível um cara ver essa geração e chegar na conclusão que eles são resilientes. Pô, resiliente é aquele cara que nasceu na Primeira Guerra e lutou a Segunda. E foi vivo, teve família, casa, prosperou, juntou dinheiro, morreu. Esse é resiliente, não essa galera aqui que palavras doem. Fala uma palavra, gordofobia, socorro. Porra. Empáticos e compreensivos. Olha isso, cara. Hansen é uma cantora que, mesmo não concordando com as opiniões do artista Kanye West, pediu aos seus fãs que não fizessem piadas referente ao episódio público recente da mania do artista. Ambos os artistas são abertos sobre seus diagnósticos e transtornos bipolar. Cara, é o seguinte. Essa geração é a menos empática, porque essa geração ela tem uma cultura de cancelamento, uma cultura de acabar com a vida das pessoas. Se tu sai 1 centímetro, eles querem acabar até com a vida das pessoas que apoiam as loucuras deles. Então, se sair 1 centímetro lá da agendinha política deles lá, progressista dessa geração, é cancelamento, é acabar com a vida, é se juntar para tirar patrocínios de site, tirar patrocínio de pessoas que dependem desse negócio para viver só porque não pensa igual. Como é que eles são empáticos e compreensivos? Não, eles são empáticos na bolha deles lá do Twitter. Sai da bolha 1 centímetro e eles querem acabar contigo. Eles querem que tu não exista. Eles não aceitam, é a geração contrária. A empatia contrária à compreensão. Ativistas. Cientes dos problemas ambientais e sociais que o mundo precisa resolver com urgência. Bom, aqui se pressupõe que existem esses problemas ambientais que não estão citados aqui, mas é aquecimento global, é fogo na Amazônia, não sei o que o mundo precisa resolver.
Cara, eu nem sei se esse negócio de aquecimento global é realmente verdade. Tem correntes científicas que dizem que está esfriando, outros que dizem que está aquecendo, eu não sei. Eu tenho minhas opiniões particulares sobre isso que eu não vou trazer agora, mas ficam partindo da suposição que isso é verdade. Por isso que eu estou dizendo que isso aqui foi feito por alguém da geração Z. Essa geração não se cala e exige mudanças. Greta, na foto, e tem uma foto da Greta aqui, acredita que a pandemia pode tangibilizar a urgência da causa ambiental. Se ainda não viu, você pode assistir o discurso emocionante dela na ONU. Porra, cara, esse foi um discurso ridículo. Foi um discurso emocionante. Cara, a Greta, simplesmente, ela... Isso aqui, olha, se considerar que a Greta é uma puta ativista, não. A Greta é um puta marionete de um grupo de interesses. E o discurso foi todo lido ali, todo decorado. Até as caras e bocas são decoradas. Ai, meu Deus, um discurso emocionante. Porra, meu. Isso, tu tem que ser uma criança emocionalmente, infantil emocionalmente, para olhar um troço da Greta desse e comprar isso aqui. E os caras compraram, muita gente comprou, mas essa é a geração que as pessoas compram tudo, que elas veem, que se parece com uma coisa boazinha, que se parece com uma coisa progressista, pra soar bem, entendeu? Pra se autoafirmar no grupo. Isso aqui, cara, isso aqui é a maior farsa, Greta aí. Pelo amor de Deus. Articulados e poderosos. Vamos lá. Ó, o poder do cancelamento, como eu falei, ó, cancelamento da base de fãs de K-pop se mostrou enfaticamente em eventos recentes, como o combate às hashtags contrárias ao movimento Black Lives Matter, e ainda iludindo o presidente norte-americano sobre o número de participantes esperado no comício. Ai, meu Deus. Cara, que ridículo. Os caras entraram. Olha só como eles são poderosos, gente. Um grupinho no Twitter entrou num site do Trump e se inscreveu em massa lá no site. Parecia que tinha mais gente inscrita. Meu Deus, que poder, caralho, essa geração. A bolha do Twitter levantou uma hashtag, socorro, Run to the Hills. Ah, fala sério, cara. É só uma porra de uma hashtag no Twitter, cara. Eu não sei. Por ser a Twitter ser a rede preferencial lá dos jornalistas, eles acham que o que acontece no Twitter é o que está acontecendo no mundo. 35% da população brasileira nem internet tem. São milhões de pessoas, quase 50 milhões de pessoas. Nem internet tem, tá nem sabendo, nem sabe que existe o Twitter. E os caras acham que o Twitter manda no mundo. A turminha do K-pop manda no mundo. O que é K-pop? São adolescentes que não tem nada pra fazer na porra da vida e ficam trabalhando em fã-clube, levantando hashtag, porra. Que isso é poder? Poder do quê, cara? Pra levantar uma hashtag no Twitter precisa de 1000 pessoas citando a mesma coisa. É só isso que precisa pra levantar uma hashtag no Twitter. Porra. Flexíveis. Para a geração Z, o importante não é se definir. Quebram e contestam estereótipos de gênero, idade ou classe. Hipervalorizam a própria identidade. Por isso, destroem os rótulos, valorizando a fluidez, exaltando a individualidade e entendem a luta a favor da aceitação e da diferença. Olha, cara, pra mim, destruir rótulos, valorizar a fluidez, hipervalorizar sua própria identidade é um comportamento de grupo. É um grupo que desconstrói rótulos, que valoriza a fluidez, que quebram os estereótipos. Se tu juntar tudo isso aqui e juntar no negócio, isso aqui é um rótulo, isso aqui é um grupo. Eles não têm individualidade, esses caras. Eles precisam de grupos, tanto que eles se juntam em grupos. Ah, só a minoria. E dentro da minoria tem 1000 minorias.
É as feministas. Depois dentro das feministas tem as feministas negras, as feministas brancas. Depois dentro tem as feministas lésbicas, a feminista trans, a feminista não sei o que não se dá com a feminista tal, que não aceita tal. Esses caras, eles se matam entre si e ainda agem em grupinhos e fingem que estão quebrando todos os rótulos, né? Meme thinkers. Todos esses movimentos ficam quase como camuflados por um código criativo baseado em memes, figuras e gírias próprias, que ficam obsoletas assim que os imigrantes digitais começam a entendê-las. É uma linguagem crítica que carrega a leveza de humor, uma linguagem conectada agora com múltiplas referências, além do gigantesco poder viral. Mas isso aí todo mundo usa hoje. Eu tava num grupo de investimentos, os caras ficam criando meme o dia inteiro lá, e é um monte de marmanjo de 40 anos. Então isso não é exclusivo dessa geração aqui. Então o que os caras consideraram? Pragmatismo, resiliência, empatia, ativismo, articulação, poder coletivo, flexibilidade de quebrar estereótipos e pensamento em linguagem digital. E agora? O que fazer com toda essa informação? Qual o segredo? Não tem segredo, basta observar, ouvir e abrir espaços de diálogo com uma geração muito mais madura do que podemos imaginar. Madura. Esse pessoal não sabe nem... Eles não sabem nem a sua própria identidade de gênero. Esse pessoal não sabe nem de que sexo eles são mais. Esse pessoal hipervaloriza tudo. Eles hipervalorizam tudo que é mais fácil e criam como se fosse um processo de aceitação. Esse pessoal não se melhora em nada. Os gordos não emagrecem, as feias não ficam bonitas, os frustrados mudam de sexo, ninguém se aceita de verdade. Cara, essa geração aqui está muito longe de amadurecer. Essa geração vai até os 60 anos sem amadurecer. A geração passada foi aos 40 adolescente. Essa geração vai aos 50, 60 adolescente. Essa aqui pra mim é a pior geração. E eu não consigo enxergar como uma agência pode levantar dados sobre uma geração e levantar só as coisas. Primeiro que essas informações estão erradas, mas levantar só coisas boas da geração. Vamos dizer assim, entre aspas. Cadê as informações? Cadê as críticas? Cadê as partes sensíveis? Os condicionamentos psicológicos? Não tem nada. Por isso que eu tenho certeza que isso aqui foi feito por um cara da geração Z, né, que acha que está no ápice civilizacional da humanidade. Né? Cara, olha. Eu fico puto quando eu leio essas coisas, cara, na boa. Eu tenho que parar, eu tenho que mudar o podcast. O podcast tem que ser só sobre coisas úteis. Né? Porque eu falo sobre essas coisas e eu já fico putaço. Então é isso aí, galera. Encerrando por aqui mais um Bisu do Ratão. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Qualquer coisa, mandem um e-mail, mandem histórias, querem compartilhar comigo, algumas experiências de vida. Mandem aí, vamos conversar. Valeu, galera. Um grande abraço. Tá fugindo, pega ele! Pisa nele, mata! Que é isso?